Graça e paz. Irmãos e irmãos, aqui estamos nós na elaboração de mais um vídeo formativo acerca da temática doutrina, que disciplina sobre o Catecismo da Igreja Católica, primeira parte, primeira sessão, segundo capítulo, artigo 3º, cujo tema é a Sagrada Escritura. Espero que o vídeo possa ajudar cada um de vocês no vosso crescimento espiritual. Graça e paz. Dando continuidade na elaboração de vídeos formativos, neste dia estaremos formulando acerca do Catecismo da Igreja Católica, especificamente a primeira parte da primeira sessão do segundo capítulo, artigo 3º, que trata acerca da Sagrada Escritura. Nesse terceiro artigo, na qual versa sobre a Sagrada Escritura, devemos observar que toda Escritura sagrada é apenas um só livro, e o é o próprio Cristo, já que a mesma fala dele, e todo o seu conteúdo se cumpre em Jesus. Todo o conteúdo escrito das Escrituras são palavras de Deus, por terem sido inspiradas pelo próprio Deus, e ao inspirar seus autores humanos, denominados agiógrafos, Dei Verbo número 24, agindo neles e por meio deles, melhor enfatizando, serão as palavras de Deus expressas em línguas humanas. Dei Verbo número 13. Na composição do conteúdo escrito, fora Deus que escolheu cada designatário, servindo-se dos mesmos, fazendo-os utilizar suas faculdades e capacidades. Dei Verbo número 11. É só sobre este aspecto que podemos afirmar sem dúvida alguma que as Escrituras nos ensinam a verdade pura da salvação. Desta forma, toda interpretação dos textos sagrados deve levar em conta exatamente qual a real vontade de Deus nos quer revelar através dos autores sagrados para a nossa própria salvação. Todavia, assevera-se que o cristianismo é a religião da palavra de Deus, não apenas de um conteúdo escrito e mudo, mas do próprio Verbo encarnado e vivo. São Bernardo, Homilia Super Missus Est. Portanto, sua vivacidade acontecerá por ação de Cristo, pelo Espírito Santo, que nos abrirá a plena e verdadeira compreensão das Escrituras. Lucas 24, 45. Entende assim a Eclésia que todo o conteúdo dos escritos bíblicos são a inspiração da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E desta forma, tornam Deus como seu legítimo inspirador e autor. E como se tem plena ciência, foram entregue à Igreja Católica a qualidade de fiel depositária de todo o seu conteúdo. Ou seja, não há outra. Dei Verbo número 11. De forma simplória, podemos enfatizar que tais escritos se tornam uma forma de Deus falar aos homens à maneira humana. Mas, para se descobrir fielmente esta intenção, deve-se primeiramente levar em consideração as condições da época e da cultura, gêneros literários, modos, sentimentos, palavras e a narração dos agiógrafos. Entretanto, o verdadeiro e maior princípio de interpretação será o auxílio do Espírito Santo. Dei Verbo 12. Subsistem 3 critérios básicos para a real interpretação das Escrituras. Primeiro, atenção ao conteúdo e à unidade total da Escritura. Deve conter Cristo como centro. Segundo, leitura dentro da tradição viva da Igreja, que é a memória viva da palavra de Deus. Terceiro, visualizar a analogia da fé, que nada mais é que a coesão das verdades de fé com o projeto total da revelação. Em suma, podemos enfatizar o seguinte: o que vem do Espírito só é plenamente entendido pela ação do Espírito. Orígenes, Homilia. Agora, os sentidos das Escrituras podem ser divididos da seguinte forma: literal,
que é o contexto expresso na íntegra da palavra, revelado pela exegese, ou seja, a maneira de bem interpretar. Espiritual, através dos sinais divinos. Esse espiritual se subdivide em alegórico, que é o reconhecimento da significação de Cristo em determinadas situações, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho; moral, que é o sinal da instrução de como agir corretamente; e anagógico, que é o sinal de objetivo e direcionamento. Exemplo, igreja terrena é sinal da celeste. Resumem-se assim os sentidos acima expressos. A letra ensina o que aconteceu. A alegoria, o que deves crer. A moral, o que deves fazer. E a anagogia, para onde deves caminhar. Eis o dever dos exegesas, ou seja, a exegese, que dentro de determinadas regras interpretativas deve entender e expor o verdadeiro sentido das Escrituras, ajudando a Igreja no seu divino ministério e mandato de guardar e interpretar a palavra de Deus. Eu não creria no Evangelho se a isso não me levasse à autoridade da Igreja Católica. Já dizia Santo Agostinho em sua Contra Epistulam Manichaei: a constituição das Sagradas Escrituras para a Igreja Católica será de 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento, todos recebidos e venerados como inspirados. Dentre eles, subsistem 4 evangelhos, ou seja, Boa Nova, que ocupam o centro da Bíblia. Também observaremos uma unidade perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento, que decorre exatamente da composição do projeto de Deus e de sua revelação. Ou seja, o Antigo prepara para o Novo, e este cumpre integralmente aquele. E por ser a palavra de Deus, ambos se iluminam reciprocamente. A importância e o valor das Escrituras santas para a Igreja é tanto que as venera na mesma igualdade que venera o corpo de Jesus Cristo, no sentido que ambos alimentam e dirigem absolutamente a vida cristã. Dei Verbo 21. Será na palavra que a Eclésia busca com vigor incessante seu alimento e força, acolhendo-a não como simplesmente palavra humana, mas como real proclamação do Pai. 1 Tessalonicenses 2,13. Atualmente a Igreja se refere às Sagradas Escrituras como forma de firmeza para a fé e pura e perene fonte da vida espiritual aos fiéis e coluna de sustentação para a própria Igreja. E, portanto, para a mesma deve existir o acesso pleno do conteúdo bíblico a todos os fiéis, bem como a facilitação do seu estudo, por intermédio da pregação pastoral, ministério da palavra, da catequese e instrução cristã. Subsiste, enfim, um apelo da própria Igreja. Pela frequente leitura das Divinas Escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Filipenses 3:8. Assim, desta forma, concluímos o conteúdo do artigo 3º do 2º capítulo, primeira parte, primeira sessão. Que Deus os abençoe ricamente. Irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais um vídeo formativo sobre doutrina, de forma específica sobre o Catecismo da Igreja Católica, na qual versa sobre a Sagrada Escritura. E espero que possa ajudar cada um na vossa empreitada espiritual. Amém.